Vamos começar. Soberano Deus, Pai eterno de poder, Pai, eu te apresento o teu servo, o teu filho, toma ele nas tuas mãos, honra ele na palavra, dá sabedoria, entendimento. Pai, que não venha ser aquilo, Pai, que eu queira ouvir, mas aquilo que o Senhor queira falar com a tua igreja. Amém e glória a Jesus. Graças a Deus, poder sentar. Nós saudamos a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma honra, motivo de alegria, mais uma vez estarmos aqui, juntos para louvarmos e bendizer o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer ao nosso irmão Eudes pelo convite. Os irmãos que o conhecem sabem que ele é apressado, né? Eu sou... 3 meses antes, irmão Luiz, ele fala como se fosse amanhã, né? Mas isso é bom. Essa questão da programação, isso é ótimo. Quero agradecer também a pastora Núbia pela confiança e por estarmos aqui ouvindo o que nós já temos ouvido nesta tarde. Culto ao ar livre, para mim, é uma alegria, porque nós fomos alcançados por esse trabalho. Final da década de 90, de 80, melhor dizendo, e ali início de 1990, muitas pessoas que aqui estão vão lembrar de um homem chamado Pastor Justo. Né? Verdade. Creio que o irmão Jacques, creio na época dele. E aquele pastor fez um trabalho de muita divulgação na cidade. E era assim, irmão Daniel. Um irmão com uma guitarra e não tinha nem bateria. Era um culto relâmpago. Chegava numa rua dessa, pedia permissão na casa. O irmão cantava 2, 3 hinos e o outro dava uma mensagem e seguia para outra rua. E foi muito feito isso, além das evangelizações, né? E nós começamos a ouvir a palavra de Deus a partir dali e começamos a conferir com o Novo Testamento de bolso que o Gideão distribuía nas escolas e nas demais repartições. Então nós ouvíamos o que os irmãos falavam e ia conferir, né? E aí foi aonde a gente foi pego, porque ao ouvir os irmãos e ler, conferia, batia e não tinha para onde fugir. Graças a Deus por isso. Queridos, nós trouxemos alguns versículos para meditarmos nesta tarde. Você que está com a sua Bíblia aí, apostos, vamos ler alguns versículos. Eu estou de máscara, irmãos, mas é porque dá para perceber, né? A minha voz, ela está voz de gripado. Peço até desculpa, né? Mas a gripe pegou, eu fiquei tomando algumas coisas e disse Jesus e o irmão Eudes, né? Mas chegamos aqui e esse é o motivo de eu estar utilizando a máscara, tá bom? Pois bem, queremos meditar a partir do Salmo de número 14. Vamos ler alguns versículos a partir do Salmo 14. Se você não tem uma Bíblia de papel, mas está com o celular, e você pode, se você tem aí ela já no celular, pode usá-la. E se não tem o aplicativo da Bíblia no celular, mas se você está com dados móveis, pode pesquisar no Google Bíblia Online e pode acompanhar conosco. Porque além de ouvir, você confere, tá bom? Então, inicialmente, Salmo de número 14. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim está escrito. Como já foi dito, a natureza do culto é gratidão, é ação de graça. No entanto, fomos convidados para trazermos uma palavra e temos pessoas amigas aqui, né, presentes. Vamos refletir nesses textos. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Né? Outras versões diz o nécio, o louco. Há quem diga: não há Deus.
Continuando diz: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Queridos amigos, quero me dirigir mais às pessoas amigas, claro que a todos, mas vejamos este versículo. O que nós estamos trazendo são textos das Escrituras para a reflexão de todos nós. Atentemos à leitura desse texto sagrado, que não é nosso, não é da minha pessoa, não é da pastora Núbia e nem de outros pastores, é da Sagrada Escritura. Diz o nécio, o insensato no seu coração: não há Deus, tem se corrompido. Aí diz assim: corrompem-se e praticam abominação. Aí o verso termina dizendo: já não há quem faça o bem. Queridos, o versículo 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Atentemos para esta palavra. Deus dos céus olha para nós. Quem são os filhos dos homens? Eu e você. E alguém pode assim dizer: mano, mas se Deus está olhando por mim, amém, graças a Deus. Verdade. Mas vejamos como diz a continuidade do versículo. Aleluia. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, vírgula, e olha como diz o restante da palavra: para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Meu Deus. Prestemos atenção, queridos. Deus está olhando dos céus para nós, a humanidade, os seres humanos, portanto nós todos. E Ele procura saber. Deus está procurando saber se alguém entende. Deus olha de lá para cá, dos céus para a terra, e procura saber se alguém está buscando a Ele. Na continuidade do texto, versículo 3, a gente lê: todos se extraviaram. Diz a versão que eu estou lendo: todos se extraviaram. Outras versões diz: desviaram-se todos. Aleluia! Desviaram-se todos. Isso nos faz lembrar, queridos, o que aconteceu no início do Éden. O versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus concluiu a criação, o texto sagrado está escrito: e viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. No entanto, na mesma escritura, isto é, na mesma Bíblia, já na época do salmista, Deus está olhando para nós e buscando. Tem alguém entendendo na terra? Tem alguém me buscando na terra? Queridos, e agrava mais o verso 3: todos se desviaram. Aleluia! Todos se extraviaram. Que mais? Não há quem faça o bem. E aí, irmãos, diz assim: não há nenhum. Glória! Ô Luiz, você está num culto de ação de graça, mas vai ter coisa boa no final. Aqui foi dito: o melhor está para vir. Mas é interessante refletirmos nessa verdade, irmão, pastora, né? Porque eu chamo irmã, a gente foi colega de estudar, mas cada coisa no seu devido lugar, né? Então, meu irmão aqui diz que Deus procura e não acha nenhum. O que aconteceu com a humanidade? A humanidade se afastou de Deus, sim. E esse texto é tremendo. Queridos, daqui queremos ler outro texto, o livro do profeta Isaías.
Esse salmo que nós estamos lendo é atribuído a Davi, ao rei Davi. E o rei Davi viveu muito tempo antes do profeta Isaías. E quando ele escreveu essas palavras que nós estamos lendo. E agora convido-vos a lermos no profeta Isaías, capítulo 1, no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. De repente alguém dizia, mas e Salmo? Salmo é um livro poético, é uma palavra poética, é uma canção do rei Davi. Vamos ver o que Deus fala por através do profeta Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Assim diz a Escritura, ou assim está escrito: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ou seja, Isaías profetizou durante a gestão desses homens, certo? Destes reis. E diz assim, visão de Isaías. O que foi que Isaías viu? Versículo 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Percebe? Lembra que no Salmo está dito, está escrito que Deus olha e procura na terra. E vejamos o que Deus diz através do profeta: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Ou seja, presta atenção. Como diz o irmão Eudei, né? Presta atenção, isso é a palavra de Deus. Aleluia! Deus está olhando e dizendo, presta atenção. Lógico, fique atento. E quem, irmãos, a quem a Escritura, a palavra de Deus está chamando a atenção? Os céus. Até os céus Deus está dizendo, presta atenção. Aleluia, Deus! E continua, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Glória a Jesus. E ele fala o que nesse momento, naquele momento, através do profeta, irmãos? Eu vejo isso, um lamento da parte de Deus. Olha o que Deus diz: criei filhos e engrandeci, e os engrandeci. A revista corrigida diz, e exalcei-os. Deus diz, ó, eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Misericórdia, Deus. Não desejo para ninguém, se um filho, uma filha, eu sou pai de família já, nunca aconteceu, nem espero que aconteça, de um filho se revoltar contra mim. Mas percebe que Deus está dizendo que criou filhos, que exaltou esses filhos e que esses filhos se revoltaram. Aleluia! Versículo 3, e olha o que Deus vai trazer para fazer a comparação. Versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, sim, é assim que está escrito, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Que situação, irmãos! Lembra do Salmo 14? Deus estava procurando se as pessoas entendiam. E agora, por Isaías, ele está dizendo que nem Israel, o seu povo, tinha entendido. Imagine os demais. Mas por que essa questão de Israel, irmãos? Eu me alegrei, eu quase sou desviado para falar no texto da campanha. Porque Israel é filho daquele homem que o irmão Eus, na primeira leitura que leu, capítulo 12, quando Deus, depois do dilúvio, chamou a Abraão
e lhe fez promessa e disse: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Israel aqui são descendentes dele, é a nação escolhida, mas que até eles estavam, nós estamos lendo essa palavra que Deus estamos lendo através do profeta Isaías, é Deus dizendo: olha que coisa terrível, o boi conhece o seu dono, o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas olha que frase terrível: mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Que situação! Aleluia. E continua, aí tem a seguinte expressão, verso 4: ai da nação pecadora. Esse ai é terrível, irmãos. Eu lembro, eu pequeno, com a minha avó, quando fazia arte. Parece que o menino de hoje não faz arte, né? Aí minha avó dizia: ai de você, bichinho, quando você voltar. Porque a gente fazia arte e corria. Os nossos avós não têm condições de correr e alcançar-nos. Mas ela dizia: ai de você, quando você voltar. E a gente tem que voltar. Às vezes a gente demorava, pensava que ela ia se esquecer. Esquece não. Quem foi lá dos anos 70 como eu, sabe, talvez tenha passado por algo assim, né, irmãos? Aí então aqui diz: ai da nação pecadora, povo carregado, misericórdia, irmão, de iniquidade. Estava ouvindo o testemunho da pastora Núbia. Ela dizia que estava cheia. E aqui diz: povo carregado de iniquidade. Ai de quem está assim, diz Deus, segundo a sua palavra. Raça de maligno. Olha esses adjetivos, olhemos, queridos. Raça de malignos. Certo? Que mais? Filhos corruptores. Esse negócio parece que foi feito anteontem, corrupção. Mas não. Isaías, Deus falou aqui mais de 700 anos antes de Jesus. Portanto, há 2.700 anos essa palavra foi falada e foi escrita por Isaías. Isto é, Deus falando a ele escreveu. Filhos corruptores. Aqui está falando não só de quem se corrompe, mas de quem corrompe o outro. E aí não precisa nem ninguém falar sobre corrupção. Não é verdade? Porque todos ouvem constantemente sobre o tal assunto. Diz mais: ai dos filhos corruptores. E olha outra vez, irmãos: abandonaram o Senhor. Olha que abandono. Lembra o Salmo 1, 14 que nós lemos? Diz que Deus olha procurando se há quem busque, se há quem entenda. E aqui estamos lendo Deus falando por através do seu servo, o profeta, e diz: abandonaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Os que conhecem um pouco da narrativa da saída do Egito até Canaã, quantas vezes o povo disseram: por que nos tiraste do Egito, Moisés? Porque eles estavam orando. 2 de Gênesis. Israel está muito bem, obrigado, irmã Rose, cuidando das ovelhas. Sim, literalmente das ovelhas de Jetro, seu sogro. E eu vou falar baixinho. Que dizem, eu já ouço direto: é melhor lidar com um rebanho de ovelha de qualquer outro animal do que lidar com gente. A gente ouve isso constantemente. E Moisés estava lidando com as ovelhas do seu sogro. Muito bem, obrigado. E Israel debaixo da escravidão no Egito, dizendo: Deus, tem misericórdia de nós e nos livra. E Deus escutou, Renan. Deus ouviu aquela oração, pastora. Mas Deus precisava de alguém. Aí disse: Moisés. Aí Moisés está lá cuidando das ovelhas. Para ser rápido, Deus disse: Moisés,
vem aqui. Eu escutei. É desse jeito. Eu ouvi a oração do meu povo no Egito e você vai lá para tirar. E os irmãos sabem que tem a tema. Eles disseram, não vou, Deus vai, não vou, vai, não vai. Até que chegou uma hora que Deus disse, Moisés, baixa, você vai. Aleluia. Como já foi dito aqui, não é, eu não quero, eu não posso. Deus disse, é você que vai e acabou. Glória a Jesus. Mas irmãos, aí o povo percebe, o povo estava pedindo, estava debaixo de escravidão, trabalhando dobrado, ração de alimento diminuída e queria produção a mais. Aí quando esse povo está livre, já passou o Mar Vermelho, já está lá, irmãos, na liberdade, falta água. Aí eles disseram, e falta pão, né? Assim, num momento assim. Aí eles disseram, Moisés, por que você nos foi tirado do Egito? Para que a gente morresse aqui, no deserto. Isso repetiu por mais de uma vez. Que coisa terrível, irmãos. Isso está retratando a situação de Israel, mas se nós refletirmos, a gente percebe que a humanidade não busca Deus em sua totalidade. Glória seja dada no nome de Jesus. Irmãos, voltaram para trás. Ó Deus, porque havias, diz o verso 5, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuas em rebeldia? Isso é uma pergunta. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Irmãos, o versículo 6 é forte. O verso 6 diz, desde a planta do pé ao alto da cabeça, olha o que está escrito, não há nele coisa sã, senão ferida, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isso está falando da situação do pecado, que no ser humano não tem nada são, e que a pessoa no estado de pecado, nesse mesmo livro, capítulo 64, versículo 6, olha o que diz. Mas todos nós, Isaías 64, verso 6, somos como um imundo. Lembra do versículo 6, lá do capítulo 1, que diz que da planta do pé ao alto da cabeça não tem nada puro. Capítulo 64, versículo 6, a gente lê, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Olha o que o verso está dizendo, irmão. Que o ser humano sem Deus, até as atitudes boas, por assim dizer, são como trapo de imundícia. Irmão, está ruim, é verdade. Mas vamos ver no Salmo agora, voltar ao Salmo 130. Glória ao nome de Jesus. E nós vamos ver a partir daqui a bondade de Deus, como acabamos de cantar há poucos instantes. A bondade de Deus. Aleluia. Salmo 130. Aleluia. Assim está escrito: das profundezas clamo a ti, Senhor. Quem já teve em situação difícil clamou. Podemos lembrar que o profeta Jonas, na sua oração, ele diz, no livro dele está escrito, do inferno eu clamei a Deus. Aleluia. Ele estava no ventre do grande peixe e Deus o ouviu. O salmista aqui diz assim: das profundezas a ti clamo, Senhor. Versículo 2: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Você está clamando, irmão, a Deus, está clamando a pessoa certa. E continua, irmão, essa pergunta do verso 3, para mim é uma pergunta muito grande. O salmista clama e ele diz agora: Senhor, se observares as iniquidades, quem, Senhor, escapará? Os textos anteriormente lidos, irmão, declaram a situação do homem caído,
do homem no pecado. E o salmista aqui demonstra esse conhecimento. Ele diz: Senhor, se o Senhor for olhar para as nossas iniquidades, quem vai escapar? Quem subsistirá? Quem se justificará a si mesmo? Ninguém. Aleluia. Não. Aí, irmãos, ele diz uma coisa muito grande. Verso 4. Mas contigo, Deus, está o perdão. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. E continua nessa direção, irmãos, de perdão. Versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. Oh, glória a Deus. Ainda bem que é um hino que Lázaro gravou, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem eu vou morar com Deus. O cantor irmão Daniel, e além de tudo eu estou gripado. Mas é nessa direção. Aí diz assim: eu aguardo na tua palavra. Glória a Deus. Continua o salmista, versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Não sei se alguém aqui trabalha na vigilância, e digamos, sei lá, de meia-noite ao amanhecer do dia. Eu já ouvi testemunho de pessoas dizer que é pesado quando está chegando a madrugada e você tem que ficar acordado. E o salmista diz assim: eu aguardo ao Senhor, aleluia, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que, aí ele diz: espera, versículo 7, espera Israel no Senhor. O quadro é ruim, o quadro é negro, nós somos pecadores sim. Mas o salmista já apontava: Israel, espere no Senhor. Por que, salmista, eu devo esperar no Senhor? Olha, irmão, verso 7. Pois no Senhor há misericórdia. Glória a Deus. Ele é misericordioso. Aleluia. No Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. E redenção é sinônimo de perdão, queridos. Aí diz assim: ele é quem redime Israel. E sabe onde a gente vê isso ainda com mais clareza? Miqueias, capítulo 7, profeta Miqueias, aleluia. O Senhor é misericordioso, nele há copiosa redenção. No livro de Miqueias, esse texto desde sempre chama a minha atenção. Miqueias capítulo 7, versículo 18, o profeta olha assim e diz: quem, ó Deus? Aleluia. Acompanhemos a pergunta do profeta. Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Por quê? Aí ele diz: que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Sabe por quê? Porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É o Deus de amor, é o Deus de graça. Porque graça, os irmãos já sabem, é favor não merecido. Ninguém merece o perdão de Deus, mas Ele dá porque ama. Quem não conhece
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É o Deus que Miquel olhou espantado e dizia: quem é semelhante a ti que perdoa dessa forma? Aleluia. Aleluia. Redenção enviou. E continuando João 3,17, a gente lê: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas terá vida eterna. Então, meus irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo. E quando ele nasceu, ainda estava para nascer, melhor dizendo, Maria, sua mãe, já estava grávida. E José, pensando em deixá-la, à noite ele teve um sonho em que o anjo do Senhor, vocês sabem, eu estou falando de Mateus 1, e verso 18 a seguir. Quando José estava pensando em sair na madrugada, porque o menino do qual Maria estava grávida não era dele, eles ainda não tinham estado juntos. E ele podia até denunciar Maria, mas ele não o fez. Ele pensou em sair na madrugada. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele em sonho e disse através do anjo: José, não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado, está escrito, é do Espírito Santo. Aleluia. E veja a nova, e ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Percebe, irmãos, que a gente começou vendo um pecado oprimindo, um pecado castigando, mas Deus mandou o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Amém? Era essa palavra que nós tínhamos. Eu sei que a princípio ela imprensa a gente, e graças a Deus se isso acontece, porque como diz, a lei nos conduziu a Cristo. O hino 15 diz assim: eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Ó, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor. Morreu na cruz. Quem sabe? Foi na cruz. Aleluia! Obrigado, Jesus. Oh, por ter aceitado o desafio. Aleluia! Pela fé que os olhos abri, agora me alegro em sua luz. Aleluia! Foi na cruz que ele deu a vida. E por ele ter ido à cruz é que essa reunião tão linda está acontecendo aqui agora. Aleluia! O apóstolo Pedro diz uma palavra muito linda que eu quero concluir com ela. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 24. Aleluia, Jesus. Vejamos o que Jesus fez na cruz. É porque tem essa mania de ler. A gente pode citar, mas eu gosto de ler. Bendito seja o nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, irmãos, versículo de número 24, está escrito: glória a Jesus. Na verdade é o 2. Olha aí, eu já teria citado errado. Primeira carta de Pedro 2, versículo 24. Carregando, sim, irmãos, é assim que diz o texto. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Sabe o que, irmãos? Os nossos pecados.
Aleluia. Isso para mim é de uma grandeza incompreensível. Peraí, Jesus não tinha nada a ver com o meu pecado, pastor. Nem com os seus, nem com de nenhum de nós. E a Escritura diz que Ele na cruz levou no seu corpo. É por isso, irmãos, que quando Ele ora, por isso que Ele ora dessa forma, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Quem aqui não cita e não já ouviu o que diz a Escritura? Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Sabe por que Deus não olhou para Jesus? Naquele momento que ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Porque no corpo dele naquela hora estavam os nossos pecados sobre Jesus. E aí quando diz a Bíblia, por um pouco te deixei, mas logo te recuperei. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então, meus queridos, em Adão todos nós caímos, fomos feitos, é assim que diz o texto em Romanos 5, em Adão fomos feitos pecadores, mas em Cristo nós podemos ser justificados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Parabéns, irmão Eudo, pela festa, e que Deus continue abençoando e que venha o próximo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.